Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Vocês ouviram falar que cassaram o mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O que ele fez para que a Comissão de Ética da Câmara cassasse seu mandato? Um militante do MBL, que é um movimento da extrema-direita, ou seja, um movimento da classe dominante, foi à Câmara dos Deputados insultar Glauber e a mãe dele. O deputado perdeu a cabeça, como se diz, e expulsou o provocador, dando-lhe também uns sopapos. O objetivo atingido, era isso que o MBL queria. De imediato, o Partido Novo, aliado do MBL, entrou na Comissão de Ética para cassar o mandato do Glauber Braga. O relator do processo, Paulo Magalhães, pediu a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. Será que foi por isso mesmo que ele pediu a cassação? Vejamos. O deputado federal Chiquinho Brazão está preso por ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson. A bancada do PSOL pediu a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Marielle e Anderson estão mortos. A relatora do processo, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, pediu a cassação. E até hoje nada do Conselho se reuniu para cassar. A deputada federal Carla Zambelli foi filmada com uma arma na mão, correndo para matar o jornalista Luan Araújo, nas ruas dos Jardins, na zona sul de São Paulo, em 29 de outubro de 22. O jornalista escreveu uma coluna contando o ocorrido e, posteriormente, ele foi condenado por difamação. E ela não foi cassada por falta de decoro. Ameaçar, matar não são considerados quebra de decoro parlamentar. E os pedidos de cassação ficam engavetados. Agora, dar um supapo em uma pessoa e o processo correu rapidinho. Quem são os acusados? Glauber Braga é um trabalhador eleito, deputado federal por um partido da classe trabalhadora, o PSOL do Rio de Janeiro. Ele defende com garra no parlamento as reivindicações da classe trabalhadora e denunciou com veemência e muita coragem, mostrando que o orçamento secreto elaborado por Arthur Lira, presidente da Câmara, é um esquema brutal de corrupção para favorecer os deputados dos partidos da classe dominante, ou seja, as bancadas do boi, da bliba e da bala. Portanto, como denunciou Glauber Braga, Arthur Lira, presidente da Câmara, organizou um esquema de corrupção de se apropriar do orçamento público para seus aliados, principalmente os do chamado Centrão. Um deputado federal organizar sistema de corrupção não é falta de decoro parlamentar. E o que é o orçamento secreto? Os deputados têm direito das chamadas emendas parlamentares, quando recebem recursos do orçamento para destinar para seus municípios. Como é dinheiro público, é necessário saber que deputado recebeu, quanto recebeu, para fazer o que no município? Construir hospital, escola, asfalto, etc. Arthur Lira transferia recursos do orçamento e não sabia para qual deputado, quanto foi transferido e para quê. E por isso é chamado orçamento secreto. Glauber Braga denunciou este crime e isso enfureceu o presidente da Câmara, Arthur Lira. O esquema acabou sendo barrado no Supremo Tribunal Federal, que está exigindo transparência. Tem que dizer para qual deputado foi a grana, quanto foi e como vai ser usado. Aproveitar o erro de Glauber Braga de bater num provocador dentro da Câmara foi pretexto para Arthur Lira se vingar do Glauber. E volta a pergunta: por que não caçaram o assassino Chiquinho Brazão, nem a quase assassina Carla Zambelli, e sim Glauber Braga? É a permanente luta de classes. Estão caçando não é a pessoa Glauber Braga, estão caçando um porta-voz da classe trabalhadora na Câmara. E os outros não são caçados porque são da classe dominante e porta-voz dela. Mas Glauber Braga, como valente trabalhador, entrou em greve de fome para enfrentar a injustiça. Seu gesto escancarou o absurdo quando se compara os casos. E olha que eu dei só esses dois exemplos, hein? Há vários outros. E o próprio relator da cassação do Glauber já agrediram uma pessoa dentro da Câmara e não passou nada.
Diante da vergonhosa desproporção da pena, chegaram a um acordo. Deram 2 meses para Glauber se defender e ele suspendeu a greve de fome depois de 8 dias de greve. Vão acabar aplicando ao Glauber uma merecida suspensão do mandato por alguns meses, mas vão querer não caçar o Chiquinho Brazão como troco, né? A classe dominante utiliza todas as armas para defender os seus representantes. Esse é mais um episódio que demonstra o violento ataque contra a classe trabalhadora no Brasil. Na mesma semana de cassação do Glauber, Arminio Fraga, um economista da classe dominante, propôs congelar o salário mínimo por 6 anos. E olha que, segundo o Diese, abre aspas, estima que o salário mínimo ideal no Brasil deveria ser de aproximadamente R$ 7.067,68 para sustentar uma família de 4 pessoas, considerando suas necessidades básicas, fecha aspas. No entanto, o salário mínimo atual é de 1.518. É escandalosamente menor, representando apenas uma fração do que o Diese considera necessário para atender o que está escrito na Constituição, que esse salário mínimo tem que dar para isso, sustentar 4 pessoas, né? Então, precisamos ter claro como a classe dominante é atacada de todas as formas, todos os dias, para nos defendermos e fazer os contra-ataques. Vamos terminar com a música do Toquinho, chamada Golpe Errado. Desta vez, os malandros da classe dominante tiveram que recuar. Glauber e a classe trabalhadora saíram vitoriosos. Arthur Lira derrotado. Mesmo que seja só uma trégua, né? Mas eles não terão coragem de manter a cassação. Vão procurar uma alternativa.